Eu vou contar para vocês um relato que eu recebi de uma moça que pediu para não ser identificada. Esse relato aconteceu numa época em que ela morava na casa dos pais e uma amiga morava com ela. E essa casa era bastante assombrada. Desde pequena, ela sempre teve sensações paranormais. Só que ela não especificou essas sensações, então fica até a dica, né, para enviar mais relatos pra gente. Certo dia, ela estava na cozinha fazendo a comida, aí ela ouviu um barulho vindo da sala. Da cozinha para a sala tinha um corredor. Aí tinha duas entradas na casa. Tinha a entrada da sala, tinha a porta da cozinha também, e tinha esse corredor que ligava a sala e a cozinha. Aí ela viu essa amiga entrando no quarto, que ficava ao lado da sala. A amiga entrou lá sem falar nada e sem olhar para nenhum lado. Aí a pessoa aqui que me escreve, quando ela viu a amiga, ela chamou por ela e perguntou se ela iria jantar. E a amiga não respondeu nada, ficou calada. Aí a menina perguntou novamente e ela não respondeu. Aí na terceira vez, ela foi ver o que essa amiga estava fazendo lá de tão importante que não estava respondendo, né? Aí quando ela entrou no quarto, gente, cadê a menina? Tinha ninguém lá. Ela ficou assim, uai, o que aconteceu, né? Ela foi até a cozinha, desligou o fogo, que estava aceso. Aí ela foi até o portão, né? Passou pela sala, para ver se, de repente, essa amiga havia saído, né? Que tinha a porta lá da sala. Talvez ela passou, né? Ela imaginou que tinha entrado no quarto, mas não, ela saiu. Ela foi lá, saiu, não viu ninguém. Ainda encontrou um amigo lá de infância, ficou conversando com ele, perguntou se ele tinha visto a amiga, ele falou que não. Aí, enquanto eles estavam conversando lá, ela viu lá na esquina a amiga chegando da escola. Aí a moça que me escreve, ela ainda deu uma bronca na amiga, perguntando assim pra ela por que ela fez isso, né? Me deixou falando sozinha lá na cozinha. E aí que a história fica estranha, né? Porque a amiga falou que estava chegando naquele momento. Ela não tinha entrado em casa ainda, né? Então, quem era aquela pessoa? É mais uma história bem clássica de pessoas que têm a impressão de ter visto outra, né? É muito interessante. Teve até um dia que eu gravei um vídeo lá no TikTok de Doppelganger. E aí, gente, mas teve tanto comentário, pessoas assim contando os relatos deles, de ver, principalmente assim, né? A pessoa chegando, aí vai lá até a pessoa, não tem ninguém, ou então vê a pessoa chegando, ok, entra no quarto, aí demora um pouco, quem que entra na casa? A pessoa. E a outra fica assim, uai, como assim? Você chegou, mas você tá lá no quarto? Como é que você chegou? Sabe? Então isso acontece demais. E tem explicação, né? Tem as teorias. A Doppelganger é uma delas. Ela finaliza aqui agradecendo por eu proporcionar relatos maravilhosos. Imagina, gente, eu que agradeço vocês por enviarem as histórias. Ela fala aqui, né, que tem outros relatos relacionados a essa casa e eu já estou ansiosa para ouvir, tá bom? Para ler aqui para vocês. Muito obrigada por enviar sua história. Esse caso que eu vou contar agora aconteceu comigo no ano de 2020. Eu tive um relacionamento com um rapaz por mais ou menos 5 anos. Tive muitos problemas com ele, pois ele era alcoólatra e, em consequência disso, era violento. Não chegamos a morar juntos, cada um tinha sua casa, e a dele ficava ao lado da casa de seu irmão, que era separado e morava sozinho. Na primeira e única vez que ele me agrediu, fiz todo o procedimento, exame de corpo de delito, boletim de ocorrência. Ele continuou me importunando, me perseguindo. Fiz mais alguns boletins de ocorrência e fui orientada a solicitar uma medida protetiva, porque dessa forma a polícia poderia prendê-lo em uma nova perturbação ou ameaça. Uns meses depois, eu soube que o irmão dele, que também era alcoólatra e usuário de drogas, foi encontrado morto em sua casa, que, como já mencionei, ficava ao lado da casa do meu ex. Passou mais um tempinho, coisa de poucos dias. Eu estava caminhando na cidade e ele parou a moto e estava visivelmente alcoolizado, com um capacete na mão. Me estendeu e começou a insistir para eu subir na moto. Eu continuei andando e ele andava atrás, parava a moto e insistia. Até que ele desceu da moto e veio para atacar o capacete na minha cabeça. Eu corri, entrei numa pizzaria e ele continuou passando para lá e para cá, olhando para dentro do estabelecimento. Como eu não iria conseguir sair, eu chamei a polícia. Devido à medida protetiva, ele foi preso em flagrante. Nessa época, como era início da pandemia,
Ele passou por audiência de custódia e foi libertado uma semana depois, justamente por causa da pandemia. Um absurdo. O que aconteceu foi que, enquanto ele ainda estava preso, para ser mais precisa, no dia seguinte, eu estava sentada aqui em casa no sofá e a porta da sala fez um barulho. Eu abri a porta pensando que era o meu cachorro, mas não era ninguém. Detalhe, moro em chácara, sozinha. Aqui é zona rural, é grande, quase não tem vizinhos. Quando eu me sentei no sofá novamente, eu senti um mal espiritual tão grande. Eu sou médio desenvolvida, trabalho com isso, sou umbandista, mas na época eu estava afastada. Quem tem mediunidade desenvolvida sabe o quanto é ruim a influência de um espírito. Por mais que eu tente explicar aqui, eu não vou conseguir. A gente sabe que é espiritual, mas na hora parece que a gente vai morrer. O coração dispara, mão começa a suar e parecia que eu estava sendo enforcada. Eu senti mãos em meu pescoço. Eu senti um ar quente no meu rosto, como se alguém estivesse falando, gritando, bem pertinho, com um cheiro de hálito de pessoa que bebe. Na minha mente, eu ouvi. É assim que nós médios ouvimos. É na mente. Sua vadia, cadê meu irmão? Cadê meu irmão? O que você fez com ele? Eu sei que foi você que sumiu com ele. Nessa mesma hora me veio outra voz na mente. Mande ele embora. Seja autoritária. Seja firme com ele. Abra a porta e mande ele sair. E foi o que eu fiz. Enquanto eu caminhava até a porta da sala, eu senti como que socos nas minhas costas e na cabeça. E cambaleando, me agarrei a um dos pilares da minha varanda, chorando em desespero. Nessa hora, toda a influência, aquele mal-estar passou. Mas daquela noite em diante, eu não conseguia mais dormir bem, me alimentar direito, trabalhar. E quando eu passava perto da casa dele, que fica no caminho da escola onde eu dou aula, aí é que eu sentia muito mal-estar mesmo. Não daquele jeito como da primeira vez, mas muito ruim também. Conclusão. Minha irmã frequenta centro kardecista. Falei para ela, perguntei se ela iria comigo, contei tudo o que estava acontecendo. E foi apenas uma vez que fui com ela assistir a reunião e lá expliquei o problema. E passou. O meu ex-cunhado não tinha aceitado o desencarne e ele era muito apegado ao irmão. E quando era vivo já implicava muito comigo. Bom, e foi isso. Relato da Josiane Freire, de Santa Isabel, São Paulo. A visita da vovó. Eu era casada e tinha acabado de ter o meu segundo filho. A minha mãe estava passando uns dias na minha casa para me ajudar. E certa manhã, quando meu marido, ex atualmente, saiu para trabalhar, ela me disse que iria recolher umas roupas na lavanderia. E foi. Meu primeiro filho tinha 3 aninhos na época e era muito, muito mesmo apegado à minha mãe e vice-versa. Ela me falava que ele era dela, era o filho homem que ela não teve, e o levava para passar dias com ela. Eu precisava ligar perguntando se ela não iria trazê-lo de volta. E foi por isso mesmo que eu quis ter um segundo filho, porque ela simplesmente se apossou do primeiro, de tanto que o amava. Bom, voltando aqui às roupas, né? Ela foi recolher as roupas da lavanderia e logo, na sequência, ouvi um barulho muito grande de garrafa e o choro do meu filho. Eu estava na cama, amamentando meu bebê. Ainda estava com pontos da cesárea. E gritei. Mãe, acho que o Rafael caiu. Mas ficou um silêncio profundo. Gritei novamente. E nada de resposta. Me levantei e fui até a lavanderia. Minha mãe estava caída de bruços, inconsciente. E o Rafael, meu filhinho, estava abaixadinho perto dela, chamando... Vovó! Vovó! O barulho que eu tinha ouvido era de uma caixa de garrafas, porque o meu ex-marido era dono de um bar, então tinha muitas caixas com vasilhames em casa, e minha mãe caiu perto de uma dessas caixas que tinha as garrafas em cima. Eu saí gritando por socorro, pedindo ajuda, inclusive desmaiei no meu portão quando os vizinhos chegaram. E minha mãe, infelizmente, faleceu a caminho do hospital. Fiquei um tempo na casa da minha sogra, e quando voltei para minha casa, uns 2 meses depois, estava na cozinha e o meu filho brincando na sala, quando de repente... Vovó! Corri até lá e ele estava olhando para o vitrô, que era bem grande,
com um sorriso no rostinho e uma expressão de muita felicidade. Em seguida, as cortinas balançaram muito na minha frente, como se estivesse ventando muito, mas não estava. E pararam. Enquanto a cortina estava balançando, meu filho falou: Vovó, você tá sem óculos. Tchau, tchau, vovó. E fez carinha triste. Perguntei para ele: Você viu a vovó? E ele respondeu: Ela estava ali, sem óculos. Cadê o óculos dela? E esse foi mais um relato da Josiane Freire, de Santa Isabel, São Paulo. Ai, gente, esse relato é triste e é bonito ao mesmo tempo. Josiane, sinto muito por essa experiência com sua mãe. E ela veio visitar o amorzinho dela, né? E é isso. Obrigada, Josiane. Agora eu vou contar para vocês uma história que foi enviada pelo Vitor lá no grupo do Telegram. Para quem não sabe, o podcast tem um grupo no Telegram. Basta procurar podcast Assustadoramente ou então você seguir o link que está na descrição aqui do episódio. E ele contou lá para todo mundo. Aí mesmo assim eu pedi autorização para ele, ele me autorizou a contar aqui. Uma experiência muito interessante. E aconteceu agora recentemente, né? Nesse final de semana, mais ou menos dia 4, dia 5 de novembro, por aí. Ele estava na casa de uma amiga, bebendo, e eles ficaram até o amanhecer. Tava ele, a amiga e o namorado da amiga. Aí, certa hora, ele estava lá na cozinha comendo pipoca. Aí ele viu de canto de olho uma menina passando da sala pro banheiro. E essa menina tinha mais ou menos 1,60 de altura, cabelos pretos e longos. Só que detalhe, na casa, como eu já falei, só tinha eles três e a amiga dele tinha 1,80 e cabelos verdes. Então, quem era essa menina de cabelos pretos e longos e de 1,60? Aí, daí pra frente, começou. Ele contou que quando bebe, ele fica com o corpo aberto. Ele é umbandista. Essa característica de corpo aberto, muitas pessoas têm, né? Inclusive, eu já vi casos de pessoas até evangélicas que têm corpo aberto, só que eles falam outro nome. Enfim, é uma característica que acho que a pessoa nasce com isso. Eu não sei se ele herda dos antepassados. Enfim. Aí, beleza. Eles estavam lá do lado de fora da casa, conversando. Conversa vai, conversa vem. Entrou no assunto espiritualidade e religião. A partir daqui, a história será entre o Vitor, que enviou essa história, e o namorado da amiga, que ele deu o nome aqui de Júlio. Bom, o Júlio começou a falar que sente muita falta dos avós e queria achar um jeito de falar com eles, porque da última vez que ele viu os avós, antes de desencarnarem, ele não estava passando um momento muito bom na carreira profissional, mas que agora a vida dele mudou, as coisas melhoraram e ele queria dizer aos avós que deu tudo certo, porque quando eram vivos, eles apoiavam muito o Júlio, incentivavam ele a continuar. Aí, o Vitor começou a sentir duas presenças masculinas, com a mão no ombro dele. Aí ele pensou assim, meu Deus, não é possível que seja isso que eu tô pensando. Aí ele falou pro Júlio, olha, eu não ia te falar, mas talvez eu esteja sentindo seus avós. Aí o Júlio entrou em choque e já começou a embargar a voz. Aí ele disse assim, mano, agora há pouco, quando tu foi ao banheiro, eu vi o meu avô te seguindo, andando com a mão para trás como ele sempre fazia. Aí, gente, foi só emoção, eles choraram. O Vitor decidiu deixar a mente livre para os avós do Júlio falarem. Ele tem uma certa maturidade, né, para passar por esse momento, mas mesmo assim ele não estava acreditando, sabe? Que naquele momento ele estava se servindo de ponte para essa comunicação entre almas, né, em mundos diferentes, né, sei lá. Aí, gente, ele foi falando, eu não sei se ele ouvia vozes, sei lá, ele foi falando pro Júlio as coisas que vinham na cabeça dele, né? Ele deu as características dos avós. Ele também falou sobre uma coisa que o Júlio fazia quando era pequeno. E detalhe que era a primeira vez que eles conversavam, né? Então, o Vitor ele não sabia dessas coisas, assim, que aconteceu com o Júlio. Tava tudo batendo. E os avós do Júlio disseram, através do Vitor, que estavam orgulhosos do neto e que estariam com ele, protegendo e guiando. Um desses avós era alto, com 1,80 de altura, e o outro tinha entre 1,65 e 1,70. O avô mais alto era bem tagarela, enquanto o mais baixo era reservado.
Aí no final da conversa, o Vitor sentiu o seu Exu por perto e os dois seguiram de volta aos seus caminhos. Aí ele abraçou Júlio, que nesse momento já estava se debulhando em lágrimas. Alguns minutos depois, o avô, o mais baixo, voltou para falar para o neto parar de chorar. E esse avô, para confirmar que era ele deu as características de quando era vivo, né? Ele falou, através do Vitor, que era um homem mais seco e ríspido, mas que apesar disso, né, que essa característica veio de sua criação, ele nunca deixou de amar o Júlio e a avó dele. E essa foi a experiência do Vitor, que é falar com espíritos. Ele achou muito legal, mas ao mesmo tempo assustadora. E parabéns pela sua maturidade, né? Porque isso aqui é um dom e aqui você agiu com tanta naturalidade, é um tipo de ajuda para as pessoas que necessitam. E já que você agiu tão bem com essa sua experiência, você poderia se aprimorar, né? Para continuar ajudando mais pessoas. E eu achei muito interessante a sua história. Muito obrigada por compartilhar com a gente lá no grupo do Telegram e me autorizar a compartilhar aqui no podcast. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!